Olá, pessoal. Essa é uma revisão e uma correção da avaliação que eu passei para vocês sobre as características e classificação dos seres vivos e a célula. Eu queria dizer que essa é a quarta ou quinta vez que eu estou tentando gravar essa correção. As outras vezes houve corte na minha gravação. Eu estou tentando que a gravação fique completa num arquivo só. Mas como eu tentei várias vezes e não deu certo, desta vez, se cortar, eu vou fazer essa correção em duas pequenas gravações, tá? Então, quando chegar lá no final, se eu disser ok, é até aqui, beleza. Se não, vai ficar em duas, ok? Muito bem. Eu vou começar falando aqui, ó, que eu sempre estou indicando para vocês o que vocês devem fazer para que a avaliação seja mais proveitosa. Então, aqui o que eu coloquei, ó. Assista as videoaulas 1, 2 e 3 antes da avaliação. Esteja com o caderno de ciências durante esta avaliação. E esteja com o livro de ciências durante esta avaliação. Ainda coloquei as páginas que vocês deveriam usar e ler para fazer essa avaliação, tá? Então, isso é muito importante que vocês façam essas avaliações com consulta, gente. Vocês estão em casa, vocês têm tempo, né? Nós temos 3 aulas por semana. Então, vocês têm tempo para vocês poderem ler, pesquisar a resposta, ok? Então, vamos fazer a correção, tá certo? A primeira pergunta falava assim: para que um organismo seja considerado vivo, ele deve possuir características gerais dos seres vivos. Analise as alternativas abaixo e marque a única característica que não é encontrada em todos os seres vivos, todos. Ou seja, de todos os reinos, todo tipo de ser vivo. Então, vamos lá. Metabolismo próprio, todo ser vivo tem, precisa sobreviver, né? Capacidade reprodutiva da espécie, todo ser vivo tem, porque senão a espécie nem existia, como é que ela vai, né, se proliferar? Percepção de estímulos, mesmo quando vocês não veem uma planta, por exemplo, crescendo em direção à luz, se a gente fizesse um vídeo dela, né, durante vários dias e acelerasse esse vídeo, vocês vão ver que ela se desenvolve em direção à luz, é um estímulo do meio. Então, todos os seres vivos percebem estímulos do meio. Isso está escrito lá no resuminho de vocês no caderno de ciências e está nas videoaulas também. Ciclo de vida, todo ser vivo tem. Mesmo aquele que nasce e morre logo em seguida, ele teve um ciclo de vida, foi interrompido, mas teve. E por fim, essa aqui é a resposta que vocês deveriam assinalar. Célula eucarionte. Apesar que todo ser vivo tem que ter célula, tem alguns seres vivos que têm célula eucarionte e outros têm célula procarionte. Então, aqui estava errada. Mais da metade de vocês acertou, ó, tá? Vamos para a próxima. Uma das características básicas de todo ser vivo é ter célula. A maioria dos cientistas concorda que todo ser vivo possui uma ou mais células. Porém, para alguns cientistas, há um tipo de organismo que é considerado vivo, mesmo sendo acelular. Então, o que está falando aqui? Que tem um tipo de organismo, tá? Que ele é considerado vivo, mesmo ele não tendo célula. Que organismo é esse? Eu coloquei essa imagem aqui porque imagens também ajudam na hora da resposta. É a mesma imagem que eu usei na videoaula, tá? Essa resposta vocês encontravam na videoaula, no livro, no caderno, tá? Então, a resposta correta é o vírus, ó. 78,5% das respostas foram corretas. Muito bem. Terceira questão. A imagem mostra células diferentes. Vamos lá. De seres vivos que pertencem a reinos diferentes. Mesmo diferentes, podemos afirmar que toda célula possui 3 componentes básicos. São eles. Então, se a gente observasse aqui, a gente está vendo que as duas células têm citoplasma. Olha só. As duas têm citoplasma, né? Então, a gente vem aqui, ó, vou ensinar uma coisinha para vocês, a responder questão por eliminação, né? As duas têm citoplasma, então olha só, aqui tem citoplasma, aqui também tem, aqui também tem, aqui já não tem opção citoplasma, aqui tem, então essa aqui eu já eliminaria, né? Tá? Nós sabemos também que toda célula, ela tem que ter
membrana plasmática. Mesmo as células que têm um reforço, que é a parede celular, elas têm a membrana plasmática. Então, membrana plasmática tem aqui, aqui já não tem, ó. Tem aqui já tinha sido eliminado, né? Quer dizer, essa aqui já tinha sido eliminada. Então, o que acontece? Tem que ter membrana plasmática e citoplasma. A gente ficou com essa e mais nenhuma. Então, a gente ficou só com essas duas aqui, olha só. Tá? Toda célula, gente, mesmo não tendo núcleo, ela tem que ter uma coisa importantíssima, que é o material genético, ó. Aqui ele tá dentro de um núcleo, que ele não tem núcleo, mas ele tá aqui. Então, a resposta verdadeira era essa aqui, ó. Mais da metade também acertou, ó, mais de 60%. Na classificação dos seres vivos em 5 reinos, apenas num desses reinos, os seres vivos têm células exclusivamente do tipo procariontes, ou seja, células sem núcleo. Que reino é esse, gente? Estava lá na tabelinha que eu passei no caderno e na videoaula. Qual é o reino? Monera. Olha só, quase 80% acertou, hein? Muito bem, pessoal. Vamos, essa questão aqui, ela exige um pouquinho mais de análise, mas ela não é complicada não, tá? Também estava no caderno, estava na videoaula. Então, células eucariontes possuem, e estava no livro também, que era só pegar a célula do livro, né? Então, células eucariontes possuem diferentes organelas citoplasmáticas, cada qual com uma função específica. Organela citoplasmática, para quem, né, tá chegando agora na disciplina, são essas coisinhas que ficam aqui no citoplasma, tá? Elas, cada uma tem uma função. Então, observe a figura e analise a frase a seguir. Depois, escolha a alternativa que completa a frase corretamente. Então, a organela 1, tá aqui indicada pelo 1, tá? É responsável pela produção de proteínas. Quem que é responsável por produzir proteínas, pessoal? É o tal do ribossomo, tá? Depois as proteínas são transportadas pela organela 2, que faz transporte celular, que é o quê? O retículo endoplasmático. E por fim, a organela armazena e transforma em substâncias que ali chegam, que é esse aqui, que é o complexo Golgiense, tá? Também quase 60% das pessoas acertaram essa questão. Sobre os diferentes tipos de células dos seres vivos, assinale a alternativa falsa. Célula procarionte é a célula que não possui carioteca, ou seja, é a célula em que o material genético fica espalhado no citoplasma. Essa tá certa. Apenas os seres vivos do reino Monera, ou seja, bactérias, possuem célula procarionte. Verdadeiro também. Célula eucarionte é a célula que possui material genético protegido pelo núcleo. Verdadeiro. Uma das diferenças entre as células eucariontes animal e vegetal é que a vegetal possui cloroplasto, usado na fotossíntese. Lembram que eu falei disso? Tá no livro também, tá? Então, a resposta que vocês deveriam assinalar era essa aqui, ó. As células eucariontes animais possuem parede celular. Tá algo errado aqui, né? As células animais não têm parede celular. E tá mais errado ainda quando continua, que fala que já as vegetais não possuem parede celular. Mentira, né? As vegetais possuem parede celular. Então, olha só, quase 70%, 65,9% dos alunos acertou, ok? Questãozinha mais longa. Essa questãozinha às vezes dá uma preguiça de ler, né? Só que eu escolhi um exemplo aqui de Garopaba, das tatuíras, para deixar mais chamativo para vocês, né? Para contextualizar aqui a nossa cidade. Então, espero que vocês tenham gostado de ler. Vamos lá. Ele vive na beira da praia, enterrado na areia, ali onde quebram as ondas. Com o vai e vem das águas, por vezes aparece na superfície. Mas se isso acontece, não perde tempo. Rapidamente cava um buraco e se esconde areia dentro. Seu nome, Tatuí ou Tatuíra. Conhece esse bichinho? Ele foi batizado assim pelos índios, que o achavam parecido com um pequeno tatu. As tatuíras são encontradas na beira da praia, porque são animais filtradores. Olha, aqui já tem uma informação. Isto é, que retiram o seu alimento da água. Eles contam com uma antena longa repleta de cerdas, que retira algas e animais microscópicos da água,
levando-os até a boca. Então, eles comem, né, gente? São heterótrofos. Um de seus predadores naturais é a gaivota. E alguns fatores que interferem no ciclo de vida das tatuíras são poluição na areia da praia, carros passando e praias com muita gente. Aí aqui eu coloquei uma observação, né? Já não se vê tatuíras na praia de Garopaba como antigamente. Por que será? Nessa praia central, quando eu era criança, tinha bem mais tatuíra que agora, né? Por que será, né? Sobre as características desse ser vivo, representante do reino Animalia, assinala a alternativa falsa. Então, muitas das respostas, elas estavam aqui mesmo, ó, observando isso aqui, tá? Vamos lá. As tatuíras são animais pluricelulares. Gente, se eu tô vendo elas e não preciso de microscópio, é porque ela tem mais de uma célula, né? Tem várias células, então ela é pluricelular. Ali na imagem eu estava vendo ela. As células que compõem o corpo das tatuíras são do tipo eucarionte, com núcleo. Se ela é um animal, ela é o quê? Eucarionte. De acordo com o enunciado da questão, pode-se entender que a poluição prejudica o ciclo de vida das tatuíras. Tá escrito aqui, gente, ó, poluição, ó, tá? Tatuíras são seres heterótrofos do tipo filtradores, tá no texto. E a questão que vocês deveriam marcar que era falsa era, pelo fato de se alimentarem de algas e animais microscópicos, são consideradas autótrofas. Mentira, autótrofo é o ser que produz seu próprio alimento. Elas não produzem seu próprio alimento, elas se alimentam de outro ser, né? Então, olha só, 60% dos alunos acertou, ok? Essa aqui era uma questãozinha que eu considerava, eu acho que talvez a mais difícil da prova. A gente sempre tem que ter uma questãozinha a mais, né? Vamos lá, mais difícil, assim, mais desafiadora. Então, vamos lá. Na tabela a seguir, há 3 tipos de células, A, B e C. O símbolo mais significa que a célula tem o componente celular, tem um desses aqui, ó, né? Já o símbolo menos significa que a célula não tem esse componente celular. Observe atentamente o que cada célula tem e não tem e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Então, a primeira diz assim, a célula A poderia ser de um animal, pois tem diversas organelas citoplasmáticas e não possui parede celular nem cloroplastos. Vamos por parte. Quando um ser vivo ele tem várias organelas citoplasmáticas, é porque o ser vivo ele é eucarionte, né? Então poderia ser um animal, né? Ela tem realmente essa célula várias, ó. Ela tem núcleo, tem nucleolo, tem ribossomo, complexo de Golgi, mitocôndrias, tá? Mas ser eucarionte poderia ser um animal, poderia ser uma planta, né? Como não tem parede celular e não tem cloroplasto, eu sei que está se tratando de um animal ou um fungo. Como a palavra aqui é poderia, gente, ó, poderia ser um animal, poderia sim, poderia ser um animal. Então, essa aqui está certa. A célula B é de uma planta, pois tem parede celular e cloroplastos. Olha só, parede celular tem, cloroplasto também, tem um monte de organela, então ela é uma célula de uma planta. Não é que ela poderia, ela é uma célula de uma planta, ok? A célula C é com certeza de um ser vivo procarionte, pois não tem núcleo. Olha só, envoltório nuclear ou núcleo é a mesma coisa, não tem. Não tem nucleolo. Não tem as organelas citoplasmáticas, então tá correto, é um ser procarionte aqui, tá? As células A e B são com certeza eucariontes, pois tem núcleo. Tem núcleo? Ó, tem. Elas são o quê? Eucariontes. E aqui vocês deveriam assinalar essa aqui, ó. A célula A poderia ser de uma bactéria. Gente, bactéria não tem núcleo, né? E aqui tá parecendo que tem núcleo, então era essa, ok? Olha só, 54,8% acertou essa questão. Outra questãozinha grande. Então, vamos lá. Gabiroba, palavra de origem guarani, quer dizer árvore de casca amarga. A gabiroba é uma planta nativa do Brasil. Pode atingir até 15 metros de altura e tem folhas verde claras enrugadas. Quando floresce, a árvore da gabiroba fica completamente tomada de pequenas flores brancas. Os frutos são redondos e apresentam uma coloração que varia de verde claro até o amarelo, quando maduros. Demora de 12 a 15 anos para dar os primeiros frutos, que servem de alimento para grande número de pássaros, pequenos mamíferos e até répteis, como o lagarto.
Abundante em décadas passadas, a guabiroba corre risco de extinção. É difícil encontrar uma, mas você já viu uma guabiroba em Garopaba? Eu já vi, vocês já viram? Tem que caminhar aí no meio dos matos aí para ver uma guabiroba, tá? Sobre as características desse ser vivo, representante do reino plantae, das plantas, assinale a alternativa falsa. Vamos lá. A guabiroba é um ser vivo pluricelular e autótrofo. Pluricelular, claro que é. É uma planta, eu estou vendo, tem um monte de célula. E autótrofo, porque é um vegetal, produz seu próprio alimento, tá? Sua célula apresenta, além de membrana plasmática, uma parede celular. Sim, os vegetais possuem parede celular, tá? Falei na videoaula, tá no livro. De acordo com o enunciado da questão, em seu ciclo de vida, a reprodução só acontece quando a guabiroba tem cerca de 12 a 15 anos. Tá aqui, gente, ó. Tá? Por ser uma planta, podemos afirmar que as células da guabiroba são todas eucariontes, verdadeiro. E olha só, a presença de cloroplastos em sua célula faz da gabiroba um ser heterótrofo. Tá errado, ela é autótrofa. Então, olha só, 55,6% acertou essa questão. Última questãozinha sobre o reino fungi. Analise as características desse grupo e marque a alternativa verdadeira em relação à quantidade de células, tipo e metabolismo. Estava lá naquele tabelão que eu passei para vocês. Então, resposta correta. Fungos são uni- ou pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Mais da metade acertou. Que beleza, hein? Finalmente eu consegui gravar tudo. Show! Beijinhos para todos. Estou feliz.